Gênesis capítulo 1. Texto muito lido, mas talvez não tão conhecido. Calma aí, pastor. Gênesis 1. Pô, eu já comecei a ler a Bíblia 50 vezes. Terminei uma. O Novo Testamento, 2. Mas eu já comecei 50 vezes a ler a Bíblia. E hoje, todas as 50 vezes, eu li Gênesis 1. Quem tá nesse mistério aí? Começou assim. Deus opera na sinceridade. Da outra já falou assim, tá tocando na minha ferida. Isso é letra. Esse é o problema de ser pastor, profeta de igreja pequena. Porque você fala, isso foi pra mim. Já foi pra mim, já foi. Né? Mas, então, Gênesis 1 já li diversas vezes, não é possível. Mas talvez essa noite você concorde comigo. Como nosso diácono falou aqui, é um texto às vezes muito lido, mas pouco explorado. Um texto muito lido, mas talvez pouco conhecido. Vamos ver se é verdade ou não? Sabe, eu queria que você lesse. Você tem várias versões, mas eu queria ler essa noite numa versão especial. Deixa eu ver se minha equipe de apoio já deixou até aberta, que deixou. Hoje eu vou ler no smartphone, porque eu quero ler Gênesis 1. Eu quero que você acompanhe na sua, do jeito que está. Eu vou ler hoje na NTLH. Confesso que é uma tradução que eu normalmente não uso no púlpito. Mas esse capítulo, eu me deparei olhando em várias versões, eu me deparei num detalhe que eu queria que ela está falando. E diz o seguinte: no começo Deus criou os céus e a terra. E a terra era um vazio sem nenhum ser vivente. E estava coberto por um mar profundo. E a escuridão cobriu o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. E a noite passou e veio, e a manhã veio, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez a divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. E a noite passou e veio a manhã. E esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na terra seca o nome de terra. E nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim aconteceu. E a terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutos. E Deus viu que o que havia feito era bom. Vou só até aí. Antes de você sentar, eu queria convidar, como de costume, a olhar não para a pessoa que está do seu lado, porque normalmente essa pessoa que veio do seu lado veio contigo, então já vem intimidade, você senta do lado dela. Mas a que está na frente, a que está atrás, eu queria que você saudasse ela com a paz do Senhor, trouxesse uma palavra que veio no teu coração de bênção, de paz, de esperança, em nome de Jesus. E aí você pode se sentar na sequência. Amém? E procurando, pensando que título dá essa mensagem, e eu não cheguei a um consenso. Mas o fato é, eu consegui enxergar nessa parte de Gênesis capítulo 1 uma fórmula da prosperidade. Nisso que a gente leu, o Espírito Santo falou no meu coração que era uma fórmula para prosperidade. Eu falei, meu Deus, é dessa vez que me tiram, vamos fazer um concílio, vamos me tirar da igreja. Vamos botar outro. Não é possível que esse negócio vai dar certo. Vai dar... Tomarem, não olhe por mim, irmãos, para que dê tudo certo. Tá filmando para a internet ainda.
E eu começo dizendo o seguinte, muita coisa está acontecendo na nossa vida nesse começo de ano. Eu recebi do Senhor e entreguei para a igreja sobre a palavra profética, que se você acredita nela, eu creio que você está andando nela, desses 90 dias, que seriam um impacto que transformaria a história dos seus próximos 5 anos. E eu escrevi no grupo da igreja, nessa semana, coisas que já tinham acontecido. E desde exames que tinham sido pedidos em julho, que até hoje tinha sido postergado, exames de setembro, coisas que estavam em aberto, concertos que precisavam ser feitos, peças que precisavam ser... Se eu fosse parar aqui para falar para vocês tudo que já aconteceu até hoje, que é 25, 28 dias, 30 de janeiro, exatamente nos 30 primeiros dias, a quantidade de coisas que já aconteceu de resolução de pendências na minha vida e na vida da minha esposa, eu acho que, se eu tentasse lembrar tudo, eu já diria, não, esqueci alguma coisa. E 1/3 do tempo se foi. Mas eu posso dizer com toda a propriedade, eu estou me sentindo gratificado. Por quê? Nesses 30 dias as coisas estão acontecendo. E tudo aquilo que a gente tem se movido em direção, a sensação que eu tenho literal é que as barreiras estão se quebrando, as dificuldades estão se esvaindo e está dando tudo certo. E é interessante que eu divido com você que algumas dessas coisas que você tem por pendência na sua vida dependem única e exclusivamente de você. E tem outras que não. Tem outras que você depende de terceiros, de outras coisas para acontecer. Vou dar um exemplo simples. Essa semana eu sentei com a minha esposa, foi meio expediente na sexta-feira, e nós sentamos para conversar na varanda, no nosso gabinete pastoral. E aí eu fui atender minha esposa, né? Montei o gabinete ali, falei, tem que dar atendimento à esposa também, né? Atendê-la em amplo aspecto. E aí sentamos ali, e aí começamos a conversar sobre as conjecturas da vida, sobre as coisas que Deus estava fazendo, tinha feito as semanas que ainda estavam pendentes, e a gente foi fazendo ali uma construção em família, quando de repente eu olho para frente e meu cachorro começa a latir, para um carro. O cachorro latindo, o cachorro estava me avisando que tinha alguém chegando. Não marquei nada com ninguém, mas quando eu vi, era o carro da empresa telefônica. E ele puxa aquelas escadas, né? Que aumentam, né? Que dobram de tamanho. Escada singela, a equipe de apoio falou aqui. E aí ele puxou a escada singela. E eu olhei para aquela singela escada singela. A gente estuda português, aproveitando aqui para concurso, né? E aí eu olhei para ela e falei assim, cara, queria eu ter uma escada singela daquela para resolver mais um problema que eu tenho, mas que não está ao meu alcance. Que era o quê? Cortar 2 galhos da árvore que estão pegando na fiação e que estavam a aproximadamente 5 metros de altura. E eu fiquei olhando para aquela escada, para aquele homem. E eu perguntei, será que se eu orar aqui, esse homem vai ter a revelação da empresa telefônica, botando o fio da telefonia, de cortar o meu fio, me cortar o galho da árvore? Eu falei, não. Porque existem coisas que a gente precisa orar e existem coisas que a gente precisa agir. E aí saí eu com minha cara mais simpática possível. Eu falei, jovem trabalhador da empresa telefônica que está passando fio, tudo bem contigo? Ele, tudo bem, meu senhor? Como vai, senhor? Tudo ótimo, né? Posso lhe pedir uma gentileza, se não for atrapalhar muito o seu serviço, uma coisa rápida? Aí ele, o quê? Você está passando seus fios aí, eu estou vendo que esse galho que está crescendo vai acabar pegando essa fiação e pode estragar o seu trabalho, assim como a fiação que está entrando na minha casa. Você poderia quebrar ele para mim? Ele, meu senhor, com o maior prazer, mas eu precisaria de um facão para isso. Eu falei, não seja por isso. Rapidamente entrei em casa, peguei um facão, voltei, ele já estava botando a escada no muro. Ele parou o que ele estava fazendo, foi lá e cortou. Ele, posso cortar o outro também? Eu falei, mas se não for te dar muito trabalho, ele foi lá e cortou o segundo. Ele já ia cortar o terceiro. Eu falei, para. Eu não quero te atrapalhar. Sei que você está trabalhando e o que você fez de tirar esses 2 galhos que realmente eram o empecilho, o risco, você já me ajudou em muito. Então, queria te agradecer. Ele, posso pedir uma coisa ao senhor? Eu falei, por favor, né? Estou lhe devendo agora um favor. Ele, você pode me dar um copo d'água? E eu fui lá dentro pegar a água mais gelada que eu tinha. Era um dia muito quente. E a pergunta é, eu peguei sua água? Não. Eu procurei os trocados que eu tinha em casa, juntei um dinheiro, fui até ele e falei, por favor, receba isso. Ele, não, por favor, eu só fiz...
assim como você me fez uma gentileza, resolvendo um grande problema que eu tinha que não estava ao meu alcance, eu quero honrar você com esse pequeno dinheiro. E ele ficou todo constrangido, mas, não, por favor, toma um café, coma um lanche, faça alguma coisa, mas por favor aceite. Porque você não tem ideia de como você e a sua singela escada singela me ajudaram. Sabe, e aí com isso a gente pega uma primeira reflexão dessa noite. Existem coisas que estão realmente ao nosso alcance de fazer, de cotar, de pesquisar, de ver preço, de agir. Mas existem outras que não. E quando você encontrar alguém que te ajudar, pense bem o quanto vale essa ajuda. Nós conhecemos pessoas que é literalmente o que a oração fala. Venha a nós tudo, mas ao vosso reino, nada. Algumas pessoas acreditam que se você me ajuda em alguma coisa e você faz parte do corpo, você não fez mais do que sua obrigação, porque Cristo morreu por você, por mim, e morreu por você para me ajudar. Vocês estão rindo, mas infelizmente isso é verdade. Algumas pessoas não conseguem entender que assim como gentileza gera gentileza, quando nós lançamos sementes, nós tendemos a receber semente. Como nós levamos sementes de gratidão, nós tendemos a colher o quê? Semente de gratidão. E assim foi. E foi muito interessante o constrangimento que aquele rapaz ficou diante de tal ação. Mas era algo tão pequeno que eu estava fazendo, diante de uma coisa tão grande. Mas, pastor, era só... Mas eu já tive, há 2 anos atrás, uma experiência de, numa tempestade de verão, esse mesmo galho, né, na outra crescida da árvore, o galho crescia nessa mesma posição, acertar a fiação, romper a fiação e eu ficar 3 dias sem luz, porque eram muitos chamados que a Light teve e ela não estava conseguindo atender a todos, né? Então eu sei que aquele detalhe já me trouxe um grande problema, de praticamente perder tudo que estava na geladeira e várias, né, noites mal dormidas. Então aquilo já me trazia uma memória. Você está entendendo isso? Então, às vezes, você já passou por algumas coisas na sua vida antes. Às vezes foi um simples galho, às vezes foi uma coisa um pouco mais complexa, que você sabe que nesses 90 dias você precisa resolver. Amém? Bom, continuando em Gênesis 1 agora. Então, muitas coisas estão acontecendo e eu agradeço a Deus por isso. E quando nós olhamos para esse texto, ele começa descrevendo o quê? Que no começo de tudo, as coisas estavam disformes. As coisas estavam negras. E eu pergunto a você, pedindo uma licença poética para vocês em cima do texto, fazendo um paralelo às nossas vidas. Eu pergunto em quantos momentos nós já estivemos, ou melhor, que nós até mesmo estamos, vivendo numa situação de um grande mar, onde a gente olha para um lado e para o outro e não sabe nem como se mover. Que a gente procura referenciais e só vê as trevas sobre a nossa cabeça. Quem já passou por isso? Eu já passei. De você olhar e falar assim, eu quero um norte, eu quero uma direção. Nada. Você não ter, nem saber para... Mas como eu saio dessa situação? Eu não sei nem para onde me mover. Eu não sei como me mover. A única coisa que eu sei é que essa situação está me trazendo muito medo, muito desespero, muita angústia. Porque normalmente é assim que nós ficamos diante de uma situação amedrontadora. E quando nós paramos e olhamos, fazendo um paralelo desse momento da humanidade, desse momento do planeta, e nós colocados dentro desse planeta, nós paramos e pensamos, o que é estar num lugar sem forma e escura? Deixa eu dizer uma coisa para você. E você também que nos assiste pela internet. Talvez você fale, pastor, essa mensagem já começou exatamente para o que eu precisava. Porque eu confesso a você que quando eu fiz essa mensagem, eu falei, para que eu estou fazendo essa mensagem? Eu não estou alcançando a profundidade dela. Mas o Senhor falou, existirão pessoas essa noite que estarão assistindo esse culto que vão entender essa mensagem. Essa mensagem não é para você, essa mensagem é para você entregar, porque pessoas precisam ouvi-la. Então eu quero pedir a você que esteja com o coração atento e a mente concatenando bem o que está acontecendo aqui.
porque eu sei que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. E aí você fala, eu estou na escuridão, eu estou na dificuldade, exatamente, isso aí é meu quadro, pastor, o senhor está falando da minha vida. Mas o Espírito Santo nos relata, através da palavra de Deus, que no momento seguinte, algo acontecia de especial. E esse algo que acontecia é que o Espírito de Deus pairava sobre tudo aquilo. Então, por mais que você possa estar no meio dessa escuridão pensando, eu estou sozinho, eu quero te dar uma notícia. Desde o começo da primeira escuridão, o Espírito de Deus já contemplava a tudo. E ele se movia livremente, porque não existe barreira que para o Espírito do Senhor. Não existe poder maior que possa impedir o agir dele. Então era exatamente isso que acontecia. A coisa estava literalmente negra, mas ele já se movia. E o mais interessante é que vendo, contemplando toda aquela situação, numa só palavra, ele muda a história. E ele fala, haja luz. E eu profetizo sobre a tua vida essa noite. Que haja luz sobre os teus problemas, que haja luz sobre as tuas inquietações, que haja luz sobre a escuridão que você tem andado, que haja luz, em nome de Jesus. E o Senhor falou, haja luz. E o que aconteceu? De imediato, ela o e acendeu. E o mais interessante é que depois que ele falou que haja luz, e depois que ele contemplou, a Bíblia Sagrada nos fala que ele declara algo interessante. O que ele declarou? Rapaz, esse negócio ficou bom. Gostei disso. Então vamos fazer o seguinte. Eu gostei tanto da luz que eu vou fazer uma coisa. Eu vou separar a luz das trevas. Então naquele momento o Senhor olha a situação que o planeta estava. E aí, de novo, eu repito a você, me permita a licença poética, a situação que você está. Que talvez você esteja enfronhado nessas trevas e ele fala, haja luz. Mas ele faz uma coisa, e ele faz. Ele separa o que é luz do que é trevas. Mas enquanto o Senhor ministrava, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Ele falou, meu servo, diga à minha igreja que eu tenho o poder de separar a luz das trevas, mas ao homem eu dei o livre-arbítrio. E eu pergunto a você, aonde você decide estar? Qual é a sua decisão? Andar nessa luz que o Senhor mesmo disse, isso é bom. Ou você decide continuar aonde você estava? Decisões. A nossa vida é repleta de decisões. E essa noite não é diferente. Os nossos olhos estão sendo abertos para que nós, diante de tudo isso, possamos olhar e falar, eu decido isso ou aquilo. Porque talvez até o presente momento você estivesse ainda meio confuso, apesar de ter lido Gênesis 1 28 vezes, todas as vezes que você iniciou a Bíblia, a leitura da Bíblia. Você talvez não tenha chegado a essa interpretação. Pois bem, a coisa não termina aí. Mais à frente, o Senhor toma uma outra decisão. E essa aqui é muito maneira. Vamos combinar o seguinte. Se você já ouviu isso, você que está vendo pela internet, comenta aí, fala nos comentários depois no YouTube. Aí, ó, isso, eu vi isso, não vi na mensagem tal, eu vi na situação tal, eu li um livro sobre isso, faça o seu comentário. E se você se leu, você vai levantar e falar assim, poxa, eu já estudei sobre isso. O que ele fez com as águas? O que a Bíblia está falando? Que o Senhor separou as águas em 2 blocos. E aonde ele colocou esses blocos? O que está escrito na sua Bíblia? Onde foi que ele colocou esses blocos? Ele colocou um embaixo e colocou outro aonde? No alto. Ele pegou o oceano e dividiu em 2. Botou uma parte embaixo e outra parte em cima. Você já tinha se tocado disso? Já tinha parado para entender isso? Interpretar isso? Ver isso? Ele pegou os mares e dividiu no meio. Hã? E chama isso de firmamento. Ele só não chama de mar ainda, ele vai chamar mais logo na sequência, mas nesse momento ele divide as águas em 2 blocos, né? O bloco de cima e o bloco de baixo. E ele olha e fala, gostei disso, ficou bom. Mas vamos mais além. E sabe por que ele foi mais além?
Porque nesse grande projeto que ele tinha, existia uma coisa que estava por vir, que se chamava o homem. E nós somos seres aquáticos? Não. Apesar de que tem gente aqui na igreja que parece o Michael Phelps brasileiro, né? Que gosta muito da piscina, né? Parece que foi descoberto na piscina, fez aquele parto lá no Amazonas, aquele parto de cócoras dentro do rio Amazonas, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Então já nasceu já nadando igual um golfinho. Boto não, porque boto vai estar na mitologia, né? Igual um golfinho, né? E aí saiu nadando ali e não parou mais de nadar. Tem gente aqui que é bom na água, né? Não sou eu, mas tem gente aqui que eu não, porque vou resguardar não por questões éticas, né? Mas tem gente que gosta disso. Então, nós não somos como esse ser que tem uma facilidade na água. Porque nós precisamos de terra firme para viver. E o Senhor falou, lá na frente já tem algo na minha cabeça, mas eu preciso agir agora. E o que ele fez agora? Ele pegou essa parte de baixo, olha só, hein? E separou. E colocou uma porção seca, que ele chamou terra, e deixou a outra com água, onde ele chamou mar. São os mares. Aí eu dou uma pausa agora nessa revelação e vou trazer uma instrução para você, porque, como disse, nosso objetivo também é entender a Bíblia como um todo. E eu pergunto para você, e essa água que está em cima? Que doideira é essa? Se você digitar no seu pesquisador, no seu Google, a palavra teoria de Canópio, você vai entender o que é isso. A teoria de Canópio vai falar exatamente sobre esse texto bíblico, que vai falar sobre esse firmamento, essa céu desses primeiros momentos da Terra eram feitos de água. Então você tinha os mares e você tinha os mares. E aí é interessante que quando você pega a Bíblia judaica, a Bíblia em hebraico, você vai usar a palavra Shammai. 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 Obrigado, minha professora de hebraico aqui me corrigindo ao vivo aqui, né, no ponto. Shammai. Isso, obrigado. Ponto eletrônico já deu a correção aqui. Então, o que significa Shammai? Quer dizer que quando eles estavam em terra firme, eles olhavam para o céu, apontavam e falavam, lá, águas. É a tradução. Então, o que é o céu para a Bíblia escrita em hebraico? Shammai, que a tradução é lá, águas. Então, isso era o céu nos primeiros livros da Bíblia. Lá, águas. E o interessante é que hoje em Israel ainda tem a companhia aérea que traz esse nome, né? Muito, muito contextual. Então existia essas águas. E aí você pergunta, pastor, eu já sei quando foi que essa casa caiu, literalmente. E quando foi? Pergunto eu para você. Valendo o primeiro pedaço de música no estudo de quinta-feira próximo agora, onde estamos estudando as parábolas. Se você vier, você vai ter o direito a comer cortar a primazia do bolo mousse, que vai estar aqui, um bolo mousse muito bem feito. E aí? Exatamente isso. Quando você chega lá em Gênesis 6, você vê que Deus se aborrece com o homem, se aborrece com a criação, porque os homens estavam fazendo aquilo que desagradava a ele. Ele chega e fala o seguinte, abre aí tua Bíblia em Gênesis 6, 7, vai dizer o seguinte, eu vou fazer desaparecer, Noé, essa gente, esses animais, essas aves, esses animais que rastejam, mas ele aprovava o que Noé fazia. Olha que lindo isso. Então ele já fazia, ele já olhou ali e falou assim, cara, não tá dando certo, não deu certo. Essa fornada não foi boa. Esse povo se corrompeu. A serpente conseguiu se enfronhar na mente deles e está dominando eles estão fazendo aquilo que agrada ao inimigo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o boot, eu vou dar o reset, eu vou voltar à configuração de fábrica, como a gente faz com o nosso equipamento, eu vou começar de novo. Mas existe gente aqui que faz a diferença, e é disso que é dessas pessoas que eu vou lançar mão. E ele chama, não só Noé, mas Noé e sua família, e olha só, hein, já vai uma reflexão para você que é solteiro ainda. Olha como é importante casar com a pessoa certa. Porque a galera que estava casada com os filhos de Noé, acabaram entraram de tabela, se deram bem, né?
Não é verdade? Então já, se quiser, tá tranquilo aqui, né? Tranquilo aí? Então, eles acabaram indo junto. Olha que bênção. Fizeram nada, mas acabaram conquistando esse presente. E ele pegou, separou os animais, mandou se separarem alimento, e aí a história do dilúvio você já sabe. A pergunta é, por que essas águas inundaram toda a terra? Porque, na verdade, essas águas eram as águas de Gênesis 1, que estavam represadas sobre as cabeças. E o que ele faz? Ele rasga os céus e derrama essa água. Que profundo. E aí eu olhando e falei assim, Senhor, mas o que você fez com essas águas depois? Aí você pensa que tem uma explicação também humana, científica, para onde foi parar essas águas. E aonde que estão essas águas? Aonde? Não evaporaram. Essas águas estão no lugar. Se você pegar as calotas árticas, o Ártico e o Antártico, você vê que são calotas de água congelada, condensada. Fantástico isso. E qual é o problema hoje que o mundo está sofrendo? Por causa da questão climática, as calotas estão degelando e o nível dos oceanos estão aumentando. Meu Deus, que lindo. Este tsunami. Então você vê que as variações de água têm todo um contexto. E aí, como aqui a Portetrone falou, nós estamos voltando ao princípio. Olha que lindo isso. Então esse céu foi rasgado sobre eles e depois houve um plano B. E aí eu pensando sobre esse plano, né? E agora o que eu faço? Condensa uma parte dessas águas e aí volta ao nível normal. Vida começa novamente. Amém, igreja? Meio diferente esse negócio, mas, pô, fantástico, né? E depois procura lá, né? O pastor, esse negócio ficou meio, né? Nas cordilheiras também tem muitas águas, muito perfeito. Você fica curioso sobre isso? Pesquisa lá a teoria de Canópio, depois que você vai ver que eu não estou elucubrando, estou viajando. Isso é literalmente um teorema científico. Perfeito? Bom, o que mais? Águas separadas, terra firme. Depois disso veio mais uma coisa importante. E que coisa foi essa? Ele ia colocar o homem num lugar onde não houvesse alimentação. Então ele preparou tudo para a chegada do homem. Entre outras coisas, ele vai falar exatamente sobre as árvores frutíferas e os vegetais. E agora ele prepara o alimento, os homens vão ter com que se alimentar para que lá na frente, na construção, ele possa chegar. Mas eu não quero ir até a chegada do homem. Hoje eu quero parar exatamente aqui. Eu quero chegar até aqui e chamar vocês a refletirem comigo. Primeira coisa, vocês acreditam que Deus é perfeito? Eu acredito. E eu vou repetir isso. Eu acredito que Deus é perfeito. Muitas vezes nós não entendemos os seus planos, mas Deus é perfeito. E aí quando a gente pega essa história, a gente vai ver que muitas vezes nós queremos conquistar algumas coisas. Nós queremos alcançar alguns alvos. Nós queremos ver algumas coisas se tornarem realidade no nossa vida. Mas que, infelizmente, não acontece na velocidade que a gente quer. Eu estou vendo uma jovem ali, que ela está o quê? No 4º período da faculdade hoje? 5º? Adiantou? Mas se fosse o fluxo normal, estaria indo para o 6º agora? É, né? 5º. E aí você vê que eu imagino que ela pensou, poxa, como eu queria fazer como aquele filme do Clique, né? Que ele tinha um controle remoto, que ele apertava o botão e adiantava as coisas, né? Poxa, assim, caramba, eu vou apertar o botão que já vou pro último período da faculdade já, para pular essa parte toda. Ou, de repente, aquele jovenzinho que tá noivo, né? Que olha pra noiva assim, com aquele olhar diferente, né? De raio-x, que ele fala, como eu quero casar logo, vou apertar o botão para já pular todo o período de noivado e chegar no casamento. A grande realidade é que por mais que tenha um filme que brinque com isso, e o mais legal é que o filme mesmo mostra,
que quando ele tomava essa decisão, as consequências eram drásticas para ele. Nós sabemos que precisamos cumprir etapas. E o fato de cumprir etapas faz toda a diferença na construção da nossa vida. Algumas firmas são hoje gerenciadas por pessoas que entraram como office boy nela. Por mais que a moda na geração Y seja trocar de emprego a cada 3, 6 meses, né? Porque eles acham que ficar no mesmo emprego muito tempo tem lá sua construção, respeito os pontos de vista. O fato é, algumas pessoas começaram numa empresa lá embaixo e eles foram galgando posições e hoje estão na gerência geral da empresa. E eu pergunto a você, quando essa pessoa olha para a empresa, ela olha com carinho diferente ou não? Ela consegue enxergar ela como se fosse um bebezinho dela, que cresceu. Olha que profundo isso. Então, quando nós cumprimos etapas, as coisas tendem a ter um gosto totalmente diferente para nós. Totalmente diferente. E a Bíblia nos mostra, nesse capítulo de Gênesis, que isso é de suma importância. Cumprir as coisas no seu tempo e romper as etapas. Primeira coisa que Deus fez, Ele nos mostrou que se você estivesse numa situação de dificuldade, Ele pode transformar numa só palavra toda a história. É a primeira lição que a gente tem aqui. No meio de toda aquela trevas que existia, uma só palavra Ele trouxe a luz. Mas quando Ele trouxe a luz, Ele também fez uma coisa, Ele divisou luz de trevas, para que nós tivéssemos a decisão do que nós queríamos fazer. Mais à frente, Ele separa os mares da terra e fala, você tem a oportunidade de viver. Eu digo que você se encaixa melhor na terra. Mas se você quiser viver dentro da água, você pode? Algumas pessoas vivem em barcos, andando pelo mundo. Mas qual é a tendência dessas pessoas? De serem pessoas solitárias. Mas é possível? É possível. Alguns velejadores ficam lá meses, velejando, de um lado para o outro, para num lugar, só compra comida tal e volta a velejar. A vida dele é viver isolado no mar, no oceano. Mas nós fomos chamados como seres sociais, para estarmos aqui em convívio, comunhão. Foi um país que nós fomos criados, como corpo, unidos. Mais uma coisa interessante é que Ele prepara o alimento. E aí chega a grande sacada dessa noite. Na Bíblia tem palavras escritas à toa? Você crê nisso? Que as nossas palavras têm sentido de ser? Não é isso? Você lê lá, pensa que tem sentido, tem que ter um sentido. E é isso que eu trago a você, a reflexão. Deus preparou a verdura, a fruta? Preparou. Preparou o alimento? Preparou. Mas o que Ele deixou aqui intrínseco também? Que esses itens teriam sementes. E eu pergunto a você, por que Deus mandou que escrevesse exatamente isso no seu livro sagrado? Tem sentido isso? Pleno. Há um sentido pleno nisso, nessa construção. Por quê? A primeira rodada, a primeira leva, o Senhor teria preparado para nós. Mas Ele deixava bem claro que, a partir dali, nós precisaríamos fazer a nossa parte. Nós precisaríamos, sim, comer desse alimento, mas nós precisávamos entender que existiam sementes que precisavam ser replantadas. Alguma coisa precisava ser refeito, reconstruído. Porque Deus, em momento algum, esperou que o homem fosse somente um bom divã de ficar lá sentado, olhando para o céu. Não, de forma alguma. Ele preparou a terra de uma forma que nós viéssemos a trabalhar nessa terra. Viéssemos curtir, sim, mas nós viéssemos a fazer parte da construção desse projeto. Ele fez a primeira parte. E ele fazia cada coisa e, poxa, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou bom. Só que chegou um ponto que ele falou assim, agora ficou tão bom que eu vou colocar o meu filho para desfrutar disso.
Mas eu te digo que era uma obra inacabada. Porque a partir do momento que nós entrássemos nela, e aí eu lembro quando nós compramos o nosso primeiro imóvel, já estou falando profeticamente, tudo bem, vai ficar gravada a temporal, eu senti claramente de falar dessa forma, não vou voltar atrás não. Né? Meu primeiro imóvel, né? Quando eu ver de novo essa mensagem, aí eu vou lembrar disso. E aí a construtora entregou. E o que eu fiz? Eu aluguei. E a pessoa que alugou, né, primeira locação, né, pô, tem um valor especial, a pessoa ficou feliz demais, tal, e foi morar no imóvel. Daqui a pouco essa pessoa ligava, olha só, tem um ralo aqui que está entupido. Aí, abri um chamado na construtora, porque no caso, se não sabe, quando você compra um imóvel novo, ele tem tempo de garantia, né? Ó, o ralo está entupido. Aí vinha alguém da construtora, da equipe da construtora, ia lá e desentupiu o ralo. Olha só, tem um vazamento na janela, porque agora caiu a primeira chuva. A janela já está colocada lá, mas nunca pegou chuva. Então, ó, agora eu estou morando dentro, ó, tem chuva aqui, tem que acertar algumas coisas aqui na janela. Isolamento, opa, a equipe da construtora ia lá, consertava o vazamento da... Agora precisa colocar um ar-condicionado. Opa, tem um lugar específico lá, mas tem que abrir a alvenaria, puxar a tubulação e... Ok, está funcionando agora, foi feito mais uma coisa. Então, quando eu li isso aqui, eu pensava assim, ó, semelhante a quando nós compramos um apartamento, um imóvel zero, é o que estava acontecendo. O mundo está pronto, mas agora que você vai morar, algumas coisas precisam ser ajustadas, acertadas, mobiliadas. Agora você tem que decidir, eu vou botar chuveiro elétrico ou eu vou botar gás? Eu vou botar insufilme ou eu vou botar cortina? São decisões que o homem precisava tomar nesse mobiliário novo. Então eu te digo que muitas pessoas não estão vivendo a plenitude dos sonhos de Deus em suas vidas porque elas estão literalmente na inércia esperando acontecer. E o Espírito de Deus manda dizer à igreja que ele entregou as árvores frutíferas e elas tinham sementes. Existe uma parte que cabe a nós fazer. Existe um plantio que está literalmente em nossas mãos. E eu pergunto a você, o que está faltando para você tomar as decisões nesses próximos 60 dias proféticos para desfrutar da terra prometida, sabendo que existem coisas que cabem a nós fazer. Vai ter horas que você vai precisar de ajuda de terceiros, como eu contei, para subir no poste e cortar o galho da árvore. Mas existem horas que é só entrar na internet e cotar a peça daquele liquidificador que está quebrada. Tem hora que é só você ligar para a farmácia e perguntar se tem aquele suplemento na qual o seu sangue está fraco. Às vezes está na sua mão. Pegar o telefone, ligar para aquela pessoa, marcar uma reunião e conversar com ela e pedir perdão. São coisas que cabem única e exclusivamente a nós. E eu escrevi uma coisa interessante que me veio na hora. Você fez alguma coisa para ter dentes? Dentes? Seus dentes. Você fez alguma coisa especial? Você fez? Tomou um suplemento, alguma coisa? Não. Ele te deu os dentes. Mas o que acontece se você não escovar eles? O Espírito Santo falava, eu dei os dentes, agora você tem que escová-los. Você tem que cuidar deles. Eu te dou o emprego, eu abro a porta do emprego, mas você tem que cuidar do cartão de ponto, do horário de entrada e de saída. Você tem que se envolver com a equipe para saber o trabalho que precisa ser feito. O emprego eu te dou, mas agora que você está lá dentro, você precisa fazer a tua parte. Eu te chamo a fazer parte de uma igreja, agora uma vez ali dentro, é você que desenvolve o teu ministério. É você que começa a se envolver, a estudar, a pesquisar, a procurar fazer. Para crescer ali dentro. Então existe realmente presente de Deus que nós estamos recebendo, que nós não estamos valorizando. E por fim ele colocou, eu te dou a Eva. Mas você precisa aprender a cuidar e proteger dela. Você precisa aprender a dar amor a ela. Você precisa viver em família. Sabe, nesses dias as pessoas estão muito confusas sobre essa questão do que é ser família. Existem tantas pessoas que ruíram
na tentativa de relacionamento, que se você não tomar cuidado para onde você olha, o seu exemplo é falido. E quando nós andamos olhando em direção à falência, qual é a nossa tendência? Eu sei que tem um monte de investidor de bolsa de valores aqui. Você anda com um cara que já faliu 4 empresas. Aí o que você vai fazer? Pô, eu vou colar com esse cara aqui, esse cara vai ser o CEO da minha empresa, porque ele tem um toque de Midas. Do contrário, né? Um toque de Midas para destruir. É isso que você vai fazer? Você vai contratar ele? Não. A nossa tendência, quando nós estamos falando do nosso dinheiro, é o quê? Procurar lugares seguros para fazer investimento. Não é isso? Os investidores aí de plantão. Aí eu pergunto para você. Quando fala de relacionamento amoroso, você vai olhar para quem? Você vai ter, por exemplo, quem? Quem vai ser teu espelho? Sabe, eu peço ajuda em oração sobre a minha vida e a vida da minha esposa. Estamos aí com 21 anos de labuta, de conquista, de brigas, de amores. Tive até que parar aqui, desculpa, desafio, eu tive até que parar aqui, respirar fundo, porque, glória a Deus, aleluia, né? De muito avivamento no altar. E eu pergunto para você, dos casais que você conhece, quais você acha que são os mais atacados? Os que são exemplo, os que botam a cara. Ah, teu primo, que é funkeiro e que separou. Tu acha que está preocupado com ele? Qual é o impacto da separação deles? Da traição deles? É muito pequena. Agora, se um pastor ou uma pastora falham no compromisso que nós temos, qual é o impacto disso? Qual o tamanho da destruição que isso traz? Então, eu quero pedir uma ajuda a vocês. Nos ajude em oração, para que o Senhor continue protegendo e blindando o nosso casamento. Para que eu possa continuar de cabeça em pé falando, eu amo a minha esposa, eu guardo, zelo pela minha família. Porque bobo é aquele que pensa, não, eu sou pastor, eu estou acima do bem e do mal, nada vai me alcançar. Ah, meu amigo, isso aí é uma furada. Então eu estou aqui humildemente pedindo, me ajudem, ajude ela em oração. Descubra em oração para que tudo dê certo, para que o inimigo não encontre brecha. Porque a palavra fala que ele brama como um leão e fica a derredor, procurando a vítima onde ele possa travar. Que, por sinal, pode anotar aí e me cobrar, fazer uma ministração sobre o modus operandi dos leões. É uma mensagem extraordinária. Não sei se alguém já estudou sobre isso. Como os leões trabalham a sua caçada. É uma estratégia militar que vocês não têm noção do que uma família de leão faz. É um negócio extraordinário na savana. Extraordinário. Pode me cobrar que isso dá mensagem, tá? E pode me cobrar que isso dá mensagem. E eu termino dizendo que o Senhor tem coisas maravilhosas na tua vida. Mas eu preciso te lembrar que Ele te deu as árvores frutíferas e dentro delas tinham sementes. Muitas vezes você não está recebendo por um único motivo. Você não está cumprindo as fases. Porque se você ainda está na fase de trevas, eu pergunto, por que o Senhor vai dar semente na tua mão? Se você está na fase dos mares, eu pergunto, para que Ele vai dar semente na sua mão? O que você vai fazer com essa semente? Você precisa romper etapas, cumprir etapas para poder viver coisas novas. E tem muita gente que fala, pastor vai falar sobre prosperidade, então eu vou lá porque ele vai estalar o dedo, vai aspergir o óleo e vai estar tudo bem. Não, eu estou aqui para acordar você. E para te dizer que é possível sim viver uma coisa nova ainda na face da terra. Mas você precisa tomar atitude. Pastor, não gostei da mensagem, vou dar dislike. Depende de mim, não é de você fazer um malabares aí. Pois eu posso te dizer que tem um monte de gente com canais aí diferentes que vai dizer que vai fazer malabares e vai mudar a tua vida. E eu vou te dizer que isso é mentira. Porque depende de você. Tem um monte de gente que está contando mentira em púlpitos. E eu preciso dizer isso. É triste dizer, mas é verdade. É triste dizer mentira, mas é verdade. Fica meio paralelo, é isso, prolixo. Mas é isso aí. Tem muita gente dizendo, vem pra cá, que eu vou estalar o dedo e vou resolver teus problemas. Mentira.
Mas eu estou aqui para tirar carnegão, para você ser curado dessa enfermidade. Pode doer, mas eu posso te dizer, vai ser libertador. E você vai desfrutar o que eu vivo. Porque eu não sou um hipócrita que falo uma coisa e vivo outra. Não. Se eu puxo aqui, você vê meu carro. Tá ali, ó. Minha moto tá ali. Porque eu sou bom? Não, porque eu sou servo. Porque eu descobri a fórmula mágica. E a fórmula mágica é servir. A fórmula mágica é ser servo. Mas não qualquer servo. Ser servo fiel. E quanto mais servo fiel eu sou, mais ele me abunda. Mais ele me abençoa. Mais ele faz as coisas acontecer. Aleluia. E é isso que eu quero convidar vocês. A romper essas etapas, porque eu já passei por elas. Eu já tive no momento ansioso pedindo semente, 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 eu preciso de semente. E ele falava não. E eu falava, por que não? Ele, você vai fazer o que com essa semente? Duas coisas que algumas pessoas que não sabem o que fazer fazem com a semente. A primeira delas, come a semente. E se você pegar um bom produtor rural, ele vai te dar uma aula espetacular sobre a questão do dízimo. Você tem que separar as melhores sementes. Isso aí é uma outra história. Separa as melhores sementes para fazer um reinvestimento. E aí os outros 90% da safra você come, vende, faz se você quiser. Mas isso aqui vai ser o quê? Vai voltar para a terra, porque isso aqui vai dar fruto mais ainda do que deu esse ano. E a outra parte? Se você está com ela na mão, e eu não tenho aonde lançar, o que vai acontecer? Ela vai se perder, ela vai secar, ela vai perder o tempo. Então, eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso quer lançar você em novidade de vida, em novos momentos. Mas você precisa, mais uma vez, romper as etapas. Rompa as etapas e viva o novo de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida essa noite. Que você vai andar em direção a uma boa terra. E quando estiver nessa boa terra, não vai fazer como a geração de Noé, que se corrompeu. Mas você vai se manter fiel ao Deus Todo-Poderoso para desfrutar coisas mais extraordinárias do que Davi desfrutou. Uau! Se você conhecesse a Bíblia, você estava dando cambalhota aí, porque é coisa grande. Vou melhorar. Você possa desfrutar mais bênçãos do que Salomão desfrutou. Aleluia. Pronto. Agora você entendeu. Você possa desfrutar coisas extraordinárias na tua vida. Mas lembre-se, para que tudo isso aconteça, eu preciso ter cumprido as fases. Por quê? Quem cumpre fases não deixa se vender, não deixa se levar. Amém, igreja? Queria terminar a mensagem dessa noite. E assim como fiz semana passada, eu sinto de fazer de novo. Nós vamos... Primeiro eu quero te explicar, o culto vai continuar a presença. Mas vão acontecer coisas aqui que o Espírito de Deus me moveu, onde ele falou que não era para transmitir. Isso aqui é uma bênção, um presente que Deus está trazendo para essas pessoas que decidiram, com essa chuva no Rio de Janeiro, hoje, saírem de casa e virem até aqui. Mas eu quero abençoar a tua vida, eu quero orar por você, eu quero impetrar a bênção apostólica sobre ti. E depois, aqueles que estão presencialmente, eu peço que continuem aqui por mais um tempo, que existem algumas coisas que vão acontecer, existem presentes para serem distribuídos. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de cultuarmos o teu santo nome. Eu quero apresentar cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão assistindo esse culto pela internet. Eu quero pedir ao Senhor que esteja alcançando eles de uma forma muito especial. Senhor, nós ministramos essa noite uma coisa diferente, onde não houve promessas vazias e mentirosas, mas houve um esclarecimento. Em cima do que a tua Bíblia fala, do que a palavra de Deus fala, nós precisamos cumprir etapas para que as coisas possam se mover em nossa direção. Mas eu quero apresentar cada homem e mulher que está conosco, Pai, que tem decidido fazer essas coisas e que estão recebendo essas sementes, Pai, que elas possam colocar em uma boa terra, que elas possam preparar bem essa terra para receber essas sementes, para que eles possam frutificar a 10, a 100, a 1000 por um, em nome de Jesus. Que nós possamos ter uma colheita extraordinária. Que nós possamos viver coisas novas e tremendas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pela forma que o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te agradecer. Muito obrigado.
Eu apresento cada uma dessas pessoas que tem ajudado esse ministério a se tornar realidade. Cada dizimista, cada ofertante, cada um daqueles que tem difundido o trabalho, cada um daqueles que tem trabalhado nos bastidores, cada um que tem emprestado seu rosto, ministrando a tua palavra. Eu quero apresentar cada um, Pai, em cada uma das esferas. E eu quero pedir que a bênção do Senhor seja sobre essas vidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda armadilha espiritual que se levante contra esses homens e mulheres de Deus. Ordenamos que saia do nosso caminho em nome de Jesus. Nós te bendizemos, papai. Muito obrigado. E nós cremos que agora que terminamos esses 30 primeiros dias, nós vamos para a segunda fase, segundo terço. E eu quero pedir ao Senhor que nós possamos continuar motivados, buscando, conquistando, transformando, corrigindo coisas que estavam pendentes. E eu creio, Pai, na palavra profética, que o resumo desses 90 dias vai nos trazer 5 anos de grandes bênçãos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre essa amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe grandemente. Shalom, Adonai.